YouTube que está comigo aqui ao vivo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar a aula 1 da matéria Abordagens Terapêuticas e Espiritualidade em Traumas Religiosos. Nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos entender algumas abordagens terapêuticas para trabalhar com pacientes com trauma religioso, né? Nós vamos entender aí algumas dinâmicas para você trabalhar. Então, sejam bem-vindos a essa aula. Bora para o nosso conteúdo. Nós vamos, nessa aula, entender um pouquinho as abordagens terapêuticas para essa terapia aí com pacientes com traumas religiosos. Nós vamos entender a aplicação dela na prática, né? Para que serve. Nós vamos entender algumas palavrinhas e alguns contextos dentro desse processo terapêutico. Nós vamos entender um pouquinho sobre considerações éticas e culturais aí na questão terapêutica, nas abordagens do contexto religioso. Então, eu quero, nessa matéria, trazer mais algo prático para você. Então, se vai surgindo questionamentos aí, você pode deixar nos comentários, tanto a galera do Zoom quanto a galera do YouTube, que aí no final eu venho respondendo na medida do possível, ok? Bom, vamos lá. Nós vamos entender sobre algumas abordagens e uma delas que eu quero falar aqui com vocês é sobre a terapia cognitiva comportamental, que, por sinal, é algo que, para quem já está acompanhando as aulas desde o começo, já me ouviu falar várias vezes sobre a questão da terapia cognitiva comportamental. Então, quando eu falo de cognitivo, eu falo de pensamento. Eu falo da questão cognitiva, mente. Quando eu falo de comportamento, é essa questão mais do resultado. Então, terapia cognitiva comportamental é uma das abordagens que pode ser usada no auxílio da questão do trauma religioso. Exatamente. A famosa TCC. Ela usa a questão aí mente, comportamento. Então, a gente vai identificar na questão cognitiva que tem aí afetado no comportamento. Então, essa questão de entender o que é que está passando aí na questão cognitiva, quais são os pensamentos, quais são as crenças, questão cognitiva, para mudar o comportamento. Então, eu identifico a questão cognitiva para entender o comportamento. Aí eu reestruturo a questão cognitiva para mudar o comportamento. Na terapia cognitiva comportamental, nós acreditamos que o comportamento parte do cognitivo. Então, nós identificamos no cognitivo para trabalhar o comportamento. E aí, nós vamos aí trabalhando com técnicas específicas, com algumas reestruturações cognitiva, a questão da exposição gradual, nós vamos lidando, ajudando aí o nosso paciente a lidar com essa questão cognitiva que tem afetado o comportamento deles, ok? Parece que é meio óbvio, né? É meio óbvio dizer, olha, o comportamento é regido por um pensamento. É meio óbvio dizer isso, né? Mas você vai ver no final dessa aula que nós temos outras abordagens. Por exemplo, na aula de hoje, eu vou esmiuçar para você a ACT. Então, que é a terapia de aceitação e compromisso. Então, eu vou esmiuçar os 6 passos para você dessa ACT. Então, é meio óbvio que a gente fala, mas terapia cognitiva comportamental é óbvio que eu preciso mexer no cognitivo para mudar o comportamento. Parece que é meio óbvio, mas é uma técnica à parte de, por exemplo, uma psicanálise. A psicanálise não trabalha só com o cognitivo, ela trabalha por trás, que é o inconsciente. Então, é importante entender isso, e eu sempre digo que um bom terapeuta, ele vai tentar estudar outras abordagens. Uma caixa de ferramenta, quanto mais ferramenta você tiver, para uma estrutura, eu uso uma ferramenta. Para outra estrutura, eu uso outra ferramenta. Existem estruturas que eu preciso de psicanálise. Existem outras que eu uso terapia cognitiva comportamental. Existem outras que eu uso terapia de aceitação e compromisso. Então, é importante. Nessa aula de hoje, eu quero trazer mais prático para você isso, para você entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente fala de TCC, existe algumas técnicas específicas na TCC. Então, por exemplo, a reestruturação
cognitiva. Então, quando a gente fala de reestruturação cognitiva, nós vamos identificar o pensamento, a crença, né, disfuncional, ou a crença que foi distorcida pelo trauma religioso, e nós vamos ajudar o nosso paciente a reestruturar essa questão cognitiva. Então, vou te dar um exemplo bobo, e importante aqui, bem simples para o seu entendimento. Eu vou pegar um dos casos de uma paciente que eu atendi, que ela tinha uma crença que Deus estava bravo com ela, porque na adolescência ela tomou uma atitude, fez algo que para ela é extremamente errôneo, e aí quando ela entrou dentro de um grupo religioso, ela ouviu de um líder que ela ia pagar pelo que ela tinha feito até os últimos dias da vida dela. Então ela desencadeou depressão, ansiedade. Por quê? Porque tudo de ruim que ela acreditou que ia acontecer na vida dela, ela vinculava como pagamento daquele comportamento errado lá atrás. Então, qual é a reestrutura cognitiva? Eu preciso agora mostrar para ela esse pensamento disfuncional, distorcido de uma espiritualidade saudável e ajudo ela a reestruturar, substituir esse pensamento por algo mais realista e adaptativo. Então, por exemplo, no processo terapêutico dessa moça, eu perguntei para ela como funcionaria dentro da crença dela o perdão de Deus. Quando é que ele perdoava ela? Ou por que que ele nunca perdoava ela? E aí ela não soube nem responder. Por que que ele nunca perdoava? Porque dentro da crença dela, ele perdoava. Só que por ouvir uma liderança religiosa, ela passou a acreditar que porque o líder dizia que ela não estava perdoada, ela tinha uma crença distorcida. E aí tudo de ruim, para você ter noção. Ela teve um problema de alergia no cabelo. E aí ela foi piorando o caso, porque quando ela começou a sentir as coceiras fortes da alergia, ela chegou à conclusão que até a alergia era uma divindade castigando ela, porque ela tinha que ficar careca e feia para pagar pelo que ela tinha feito lá. Então a gente teve que trabalhar isso. Eu tive que perguntar para ela, mas por que o propósito de um Deus de fazer ficar careca e feia? E aí a gente teve que reestruturar. E isso é uma técnica da cognitiva. Eu trabalho aqui para mudar isso. Uma outra técnica da terapia cognitiva comportamental é a exposição gradual. Então, aos poucos, o paciente vai sendo exposto de forma controlada, gradual, passinho por passinho, a situações, a crenças que foram dadas a eles que traz ansiedade, desconforto. Então, essa exposição gradual é aos pouquinhos. Eu já tive pacientes que eu tive que usar imagens, vídeos, então que trazia ansiedade. Ontem mesmo eu estava falando com uma antiga paciente, que ficou quase 14 anos sem pisar num templo, por causa de um trauma. E aí, na sessão dela, eu trabalhei vídeos, porque ela tinha pavor só de falar templo religioso. Era um descontrole, não era um incômodo normal, era um descontrole. E aí eu trabalhei com ela a exposição de vídeos, eu fui convidando a exposição gradual a assistir reuniões online. Ela foi se envolvendo aos poucos. Ela tinha medo, porque ela passou por um episódio que ela foi exposta dentro de um ambiente. Então, você vai trabalhando aos poucos, vai expondo essa pessoa aos poucos, para ele aprender a tolerar. E eu me lembro, a primeira vez que eu coloquei um vídeo, ela teve uma crise de ansiedade, no meu consultório. A primeira vez que eu coloquei um vídeo de 5, não deu nem 5 segundos. Quando ela viu a imagem do tempo, cheio de gente lotada no consultório, ela teve uma crise de ansiedade. Então, a gente vai expondo aos poucos para entender isso daqui, porque quando a pessoa olha aqui, estrava aquela ansiedade. Então, aos poucos, a gente vai expondo, a gente vai conversando. Percebeu que já foi demais? A gente para. Na outra sessão, a gente vai mais um pouco falar sobre isso. Viu que já está demais? Para. Então, por exemplo, na terapia cognitiva comportamental, a gente não fica com esse negócio, tá dando ansiedade, não, vamos até o fim, vamos lá, você consegue. Não, nós vamos aos poucos expondo. Viu que mexeu, opa, principalmente o que está associado ao trauma. A gente para. É um passinho
por vez. Eu me lembro que o primeiro estudo, o primeiro culto, né, reunião espiritual online que ela assistiu, ela falou assim para mim, doutor, eu entrei lá para assistir. Eu acho que eu não assisti 3 minutos. E eu tive que sair, que eu comecei a olhar aquele monte de gente dentro do templo, e eu fui sentindo uma fobia, uma loucura aqui do outro lado da tela. Eu, ok, parabéns. Depois ela já assistiu mais 5 minutinhos, até o dia que ela conseguiu assistir uma reunião inteira. Então, a cognitiva comportamental, ela vai trabalhar aqui para mudar o comportamento. E aí eu trouxe aqui até um estudo de caso, que traz aqui um pouquinho sobre o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é o caso da Ana, que tem 35 anos, e ela foi atrás de um terapeuta porque estava com sintomas de depressão, de ansiedade, com questão de estresse pós-traumático, por causa da comunidade religiosa que ela fazia parte. Então, durante a infância, durante a adolescência, ela foi criada num ambiente muito fundamentalista. Né? E ali tinha muito ensinamento rígido, muita punição severa por conta dos pecados percebidos, ali o controle emocional por conta da liderança. Então, ela veio desse ambiente. E aí gerou o que nela? Culpa, medo, inadequação. E aí ela começou a questionar e evitar qualquer relacionamento e envolvimento com religião, com ambiente religioso. E aí, no processo terapêutico, ela começou, o terapeuta usou a abordagem da terapia cognitiva comportamental. Então, foi explorando aos poucos, expondo ela, as experiências que ela passou. Ele foi observando junto com ela quais eram os pensamentos distorcidos, as crenças negativas que ela tinha em relação à religião, em relação aos episódios ali que ela passou. E aí o terapeuta foi ajudando ela a reestruturar esses pensamentos. Ela foi exposta a estímulos, né, aquilo que causava trauma para ela. Ela foi ajudando, o terapeuta foi ajudando ela a enfrentar o medo, os sentimentos, técnicas para o desconforto. E aí, no processo terapêutico, ela foi diminuindo os sintomas de ansiedade, de depressão, e aí foi melhorando ali a questão da autoestima dela. Ela já começou a ter controle mais sobre os pensamentos, sobre as emoções, e aí ela sentiu essa diferença. Ela começou a reconstruir uma relação ali com a espiritualidade de uma forma mais saudável, levando em questão os seus valores pessoais, né? Não mais a questão do medo ao controle extremo. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela contribui com isso. Então, você vai expondo gradualmente, você vai levando o paciente a questionar essas crenças distorcidas, disfuncionais. Então, existem algumas, por exemplo, a espiritualidade está brava comigo, eu carrego algo negativo, só de coisa ruim na minha vida, vai dar tudo errado, eu estou pagando porque eu saí de um grupo e entrei no outro, e agora nada na minha vida vai dar certo. E aí você precisa, na terapia cognitiva comportamental, levar o seu paciente até questionar essas crenças disfuncionais. Precisa, na terapia cognitiva comportamental, eu pergunto sobre esse pensamento. Mas eu acho que você acha que esse tipo de pensamento vem de uma espiritualidade saudável? Você acha que uma espiritualidade saudável conduziria alguém a pensar desse jeito? A se mover por medo, extremo controle? Então, na terapia cognitiva comportamental, nós vamos trabalhando a questão cognitiva para ver resultado no comportamento. Hoje nós temos, por exemplo, evidências empíricas. Quando a gente fala de evidências empíricas, nós falamos de provas ou dados, né, de observações reais, de testes reais. Então, nós temos evidências de testes reais, de dados, de provas, de estudos que traz aí a eficácia da terapia cognitiva comportamental nos traumas religiosos. Então, hoje, baseado em dados, em provas, em estudos de testes e observando pessoas, já foi comprovado que a terapia cognitiva comportamental ajuda
na redução dos sintomas de depressão, de ansiedade, de transtorno de estresse pós-traumático relacionado à religião, né? E mais, estudos, né, pesquisas que acompanham pessoas há muitos anos, grupos por um longo tempo, têm demonstrado os benefícios da terapia cognitiva comportamental no trauma religioso. O quanto a terapia cognitiva comportamental é duradoura nos pacientes, trazendo ali um ganho terapêutico e até mesmo um tempo de tratamento. Eu já tive pacientes que conseguiram reconstruir aí uma estrutura cognitiva e disse, está tudo bem, não preciso mais, já e pronto. Então, existem provas, existem estudos, né? E estudos aí têm acompanhado pessoas por um longo tempo sobre a eficácia da terapia cognitiva comportamental. Então, ela é uma abordagem eficaz e vai ajudar o paciente a superar o trauma religioso, a promover uma recuperação, né, emocional, psicológica. Então, existem muitos estudos que trazem a eficácia da terapia cognitiva comportamental aí em tratamentos com traumas religiosos, ok? Tem uma outra abordagem que, se você tiver interesse, você pode mergulhar um pouquinho mais nela. Eu sempre digo que a psicanálise ela não é a versão avançada da terapia. A psicanálise ela é uma outra abordagem terapêutica. Então, para você que também, eu puxo muito sardinha porque é a minha área de atuação, mas também a psicanálise, a abordagem psicanalítica no trauma religioso. Então, enquanto, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental lida com o consciente, a psicanálise lida com o inconsciente. Então, o que está no inconsciente? Para você que não entende, para não ficar uma linguagem aqui para você talvez difícil, quando a gente fala na psicanálise, Freud traz que nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então, o que é consciente? Tudo que eu tenho acesso aqui. Tudo que você está tendo consciência e olhando está no seu consciente. Então, por exemplo, aqui a minha câmera na minha frente, notebook, o meu copo de água, minha caneta, tudo consciente aqui. O que é o pré-consciente? São informações fáceis de acessar. Então, por exemplo, se eu perguntar para você como é o nome da sua mãe, como é o nome da rua que você mora, como é o seu sobrenome, ou seja, você não está consciente aí, mas você consegue lembrar e pegar essa informação facilmente. Então, a gente chama isso de pré-consciente. São informações de fácil acesso, que eu consigo acessar a qualquer momento que eu for questionar. Agora, tem uma boa parte que é o inconsciente. O inconsciente eu não acesso facilmente. O nosso cérebro tem um trabalho chamado recalque. Né? O recalque é, vamos supor que você passou por uma circunstância, um episódio muito dolorido. O seu cérebro pega aquela memória, aquele episódio, e manda para o seu inconsciente. Você não tem acesso fácil a essa lembrança, mas fica as sequelas. Então, por exemplo, frases do tipo, desde quando eu me entendo por gente, eu faço isso. Eu não sei por que eu faço, mas eu faço. Quando entram nesse assunto, me traz um incômodo. Eu não sei o porquê, mas me traz. Então, você não sabe o porquê. São materiais no inconsciente. E aí, a psicanálise, a abordagem psicanalítica, você vai usar de algumas técnicas como interpretação do sonho, análise de transferência, para ajudar o seu analisando, que é como a gente chama na psicanálise, a acessar conteúdos inconscientes que têm gerado traumas e comportamentos. Diferente da terapia cognitiva comportamental, que acessa o que é consciente, a psicanálise acessa o que é inconsciente. É uma exploração de inconsciente. Processos, conflitos inconscientes que têm gerado ali comportamentos ruins, devido à fé, em relação à vivência religiosa. E você que está aqui estudando, você pode buscar se aperfeiçoar na abordagem psicanálise, ok? E aí, na psicanálise, nós vemos que, por exemplo, traumas religiosos, eles deixam marcas no inconsciente do indivíduo. E essas marcas no inconsciente vai influenciar como ele vê, como ele sente, como ele se comporta. Ele não sabe o porquê ele vê desse jeito.
Por quê? Porque está inconsciente. Então, na psicanálise, você vai ver o que está por trás do como, por trás do comportamento. Conflitos que não foram resolvidos em relação à religião, que não foram resolvidos, e aí você sente culpa, medo. Eu já atendi pacientes que disseram para mim, doutor, eu não sei por que isso. Eu não sei porque eu tenho sentimento de culpa. Eu não sei porque quando fala de uma figura religiosa eu tenho medo. Eu não sei porque quando fala da espiritualidade eu tenho esse sentimento. Então aí são questões inconscientes. E aí na psicanálise é tudo muito livre. Então na psicanálise não existe regra. Na psicanálise tudo vale. Tudo. Então na psicanálise nós temos uma coisa chamada associação livre. O que vier à mente, fala. Nada é por acaso. Não. Quando a gente fala de religião, o que vem na sua mente? O que vir, fala. E aí, esses conteúdos vai ajudando nós psicanalistas, junto com analisando, a entender o que está por trás ali do comportamento. Quais são as dinâmicas, base, as defesas, que a gente chama de mecanismo de defesa, que usada pelo analisando para lidar com essas experiências religiosas, com essas dores que ele talvez nem saiba de onde vem. E aí nós temos algumas técnicas, por exemplo, a interpretação do sonho. Então, quando você vai para uma abordagem psicanalítica, a psicanálise acredita o sonho como a janela do inconsciente. Então, tem muita coisa que conscientemente não vem, mas no sonho escapa. Então, os sonhos é considerado a janela do inconsciente. No sonho vem desejos, medos, conflitos. E aí, por exemplo, sonhos que se repetem relacionados à religião, junto com analisando, nós vamos entendendo ali o que será que esse sonho representa. Porque para ficar menos dolorido, o nosso cérebro cria símbolos para lidar. E aí aquele símbolo do sonho, por trás, tem um trauma, um conflito, algo que não foi resolvido. Então, quando você entra num processo analítico com um psicanalista, o sonho faz parte da sua análise. Então, ele vai pedir para você anotar sonhos, quando você lembrar, expor sonhos. Por exemplo, episódios que acontecem, os mesmos episódios em sonho, você expor isso. Por quê? Porque o sonho, a interpretação dele, ajuda a compreender essas questões complexas sobre fé, sobre religião, no contexto psíquico. Uma outra coisa, uma outra ferramenta, além da associação livre, por exemplo, que é o falar livremente, na psicanálise é só falar. Eu acho que a beleza que me encanta, né, o que me chama a atenção na psicanálise, é que na psicanálise não existe uma receita. Cada indivíduo, a gente caminha de acordo com o inconsciente dele. Então, por exemplo, na psicanálise, o paciente pode perguntar para mim, doutor, quantas sessões? E a minha resposta é, o seu inconsciente que vai fazer isso. Então, não existe regra, não é uma receita. Nós vamos de acordo com o inconsciente do seu analisando. E aí a associação livre, ele vai falando, e a gente vai conversando, e conforme as falas, né, livres ali, a gente vai investigando conteúdos inconscientes. Nós temos também uma outra ferramenta, que é a análise de transferência. O que é a transferência? É quando o meu analisando, ele projeta os sentimentos deles, as experiências deles em mim. E aí, quando eu vejo o sentimento, eu lembrei agora de uma paciente que, numa das nossas sessões, ela começou a falar algo, e eu me lembro que eu fiz uma pergunta, e ela ficou com muita raiva de mim. Ela olhou para mim e falou assim: você falou agora, você me perguntou igual o meu antigo líder religioso. E aí, a transferência, você entende, porque o tipo de sentimento ali vai identificar os padrões de relacionamento repetitivo, que está de acordo ali com o trauma religioso, vai te trazer insights, essa dinâmica emocional aí não resolvida do seu analisando. Por exemplo, o sentimento dele em relação à liderança, o sentimento dele em relação ao templo, a gente também analisa as transferências. Então, quando a gente fala da abordagem psicanalítica, ela é algo mais profundo, com todo respeito a todas as abordagens. É uma compreensão mais do contexto do inconsciente, o que está por trás do meu consciente e do meu pré-consciente. Lembrando que consciente são tudo que eu tenho acesso, pré-consciente, informações que eu acesso facilmente, e inconsciente são informações que eu não tenho, informações que eu não tenho acesso. E aí, por meio de uma interpretação psicanalítica, eu consigo acessar os conteúdos, os conflitos gerados
pelos traumas religiosos, e aí ajudar o meu paciente. E uma coisa importante é, quando a gente fala de uma abordagem psicanalítica, o analista precisa entender que é um passinho por vez. É importante, sem pressa, porque nós estamos falando de conteúdos inconscientes. E aí, quando esse assunto, esse conteúdo vem para o consciente, aí na resolução vai. Então, por exemplo, eu já usei abordagem psicanalítica para acessar conteúdo inconsciente do meu paciente. Quando veio para o consciente, eu usei a terapia cognitiva comportamental para auxiliar ele numa reestrutura cognitiva. Então, é importante, eu aconselho você estudar um pouquinho sobre a abordagem psicanalítica para ajudar no processo terapêutico aí dos seus pacientes. Uma outra terapia que eu quero falar aqui um pouquinho sobre você, com você, sobre aí o trauma religioso, é a terapia ACT, que é a famosa terapia de aceitação e compromisso em traumas religiosos. Eu já citei nessa abordagem aí em algumas aulas, porém, na aula de hoje eu quero trazer um pouquinho o processo da terapia de aceitação e compromisso, né, para você ajudar o seu paciente a lidar com traumas religiosos. Então, quando a gente fala de ACT, a terapia de aceitação e compromisso, ela tem cinco não, seis processos importantes. Seis. O primeiro deles é a aceitação. Então, o que é aceitação? É aceitar, é o paciente aceitar os pensamentos, os sentimentos difíceis que ele tem, em vez de lutar contra esses pensamentos, contra esses sentimentos. Então, o primeiro processo da terapia de aceitação e compromisso é a aceitação. Ele aceita, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa crença em relação à religião, eu tenho esse sentimento em relação à religião, em vez de tentar lutar contra esses pensamentos, contra esses sentimentos. O segundo passo, né, o segundo processo, é a desfusão, ou a gente chama de desfusão cognitiva. O que é isso? A desfusão cognitiva é você ver os pensamentos como simples pensamentos e não deixá-los dominar. Então, quando a gente fala de desfusão, é um pensamento apenas. E ele não pode me dominar. Só são pensamentos. Então, a aceitação é aceitar que tem esses pensamentos, que tem esses sentimentos, em vez de lutar contra. A desfusão é ver os pensamentos como simples pensamentos e não deixá-los dominar. Aí nós vamos para o terceiro processo, que é o contato com o presente. Então, é você agora conduzir o seu paciente, é focar no aqui e no agora. Levar ele, trazer conscientização de que ele precisa estar consciente do momento presente. Então, isso é contato com o momento presente, ou contato apenas com o presente. Depois, nós temos o processo do eu observador, ou eu como contexto. Do que se trata esse processo? É levar o paciente a entender que ele é mais do que o pensamento ou o sentimento. Que ele é o observador desses pensamentos. Ele é o observador desses sentimentos. É disso que se trata o eu observador, ou tem outro nome, eu como contexto. O paciente agora, ele vai entender, eu sou mais do que o pensamento. Eu sou mais do que esse sentimento. Eu sou o observador deles. Seguindo vem os valores, que é onde o paciente vai identificar o que realmente é importante para ele na vida dele. Então, quando a gente está falando de valores, esse processo de valores é quando o paciente vai ver o que é importante para você na vida. E, por último, tem o processo da ação comprometida, que se trata do paciente tomar decisões alinhadas com os seus valores, mesmo diante da dificuldade. Então, esse último valor, esse último
Ação comprometida é ele tomar decisões que estejam alinhadas com seus valores, mesmo diante da dificuldade. Então, a terapia, a abordagem de aceitação e compromisso, ela vem nesses 6 processos centrais. Aceitação, eu tenho esse pensamento, eu tenho esses sentimentos, eu não tenho que lutar contra eles. Eu reconheço que eu tenho eles. Desfusão cognitiva, eu vou ver esses pensamentos apenas como pensamentos. Eles não vão, não podem, não vou deixar eles me dominar. Eles são simples pensamentos, simples sentimentos. Depois vem o contato com o presente. Eu preciso ter consciência, focar no aqui, no agora, no momento presente. Aí eu vou para o eu observador, ou eu como contexto. Eu sou mais do que os pensamentos. Eu sou mais do que os sentimentos. Eu sou o observador deles. Aí nós temos os valores, que é identificar o que é realmente importante para mim, né? No caso, o paciente. E, por último, a ação comprometida, que é aí tomar decisões que estejam alinhadas com os meus valores. Então, no contexto do trauma religioso, o paciente ele vai lidar com esses pensamentos intrusivos, com essas emoções, com essas memórias traumáticas. Então, em vez dele suprimir, de evitar essa experiência, eles vão ser encorajados a aceitar, a acolher, sem nenhum julgamento. E aí eles vão ter se comprometer com ações alinhadas com seus valores pessoais. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de exercício de intervenções da ACT. Primeira delas, a definição de valores religiosos. Então, o que é mais importante para você dentro da questão espiritualidade? Exato. Quais são os aspectos, significados, quais são os seus valores centrais, espirituais ou religiosos, não sei como se chama, que você quer incorporar na sua vida no dia a dia. Então, isso é importante. A exposição gradual à religião, que é o que acontece também na terapia cognitiva comportamental. Quando a gente fala de determinado assunto, vem me tal sentimento. Aceitar esse sentimento. Abrir para essas questões emocionais. Para aí sim, compromisso para mudar. Meditação de aceitação. Que é esse seu paciente meditar em questão a aceitar essas experiências, esse sentimento. Né? Não anular essas experiências e trabalhar isso. Então, a terapia de aceitação e compromisso, o paciente vai se abrir para aceitar. E aí vai, de acordo com seus valores, tendo reações, tomando posições para lidar com isso. E isso tem muito a ver com os valores pessoais. Ela ajuda muito a promover resiliência. Percebe que na terapia cognitiva comportamental a gente identifica a mentalidade, o cognitivo, para reestruturar. Na terapia de aceitação e compromisso, nós aceitamos, reconhecemos que temos. E vamos trabalhar a minha posição em relação ao sentimento e aos pensamentos. Enquanto a cognitiva, o foco é o pensamento e o comportamento, a terapia de aceitação e compromisso é o meu posicionamento em relação ao sentimento e ao pensamento. Consegue perceber a diferença das duas abordagens? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é só aceitar e se comprometer. Não. Tem a ver com essa posição. Então, eu vou repetir. A terapia cognitiva comportamental tem a ver com eu lidar com a crença, com o cognitivo e com o comportamento. Enquanto a questão da ACT tem a ver com o meu posicionamento diante do pensamento e do sentimento. Ok? Bom, uma outra abordagem é a abordagem integrativa em traumas religiosos. Quando a gente fala de integrativa, nós entendemos que o paciente, né, o seu analisando, existem vários fatores diferentes que contribuem ali para a questão terapêutica, para a necessidade do seu paciente. E aí, quando a gente fala de abordagem integrativa, nós estamos falando de várias ferramentas, de múltiplas abordagens terapêuticas, que vai ajudar ali o paciente
de acordo com a necessidade dele. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque não existe uma abordagem única. Isso vale ressaltar aqui. Não existe uma abordagem única que vai dar certo. Só. É essa para todos. Eu já tive pacientes que eu tive que usar terapia cognitiva comportamental, teve pacientes que eu tive que usar abordagem psicanalítica, teve pacientes que eu tive que ajudar a ACT, usar a ACT. Isso a gente está falando de abordagem integrativa, que além de apenas outras abordagens, se pode usar outros elementos diferentes. Então, por exemplo, quer ver algo muito simples? Eu faço alguns pacientes meus no processo terapêutico escrever uma carta. Isso é uma abordagem integrativa. Eu estou colocando outros elementos. Então, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental e o mindfulness. Quando a gente fala de mindfulness, nós falamos de meditação. E aí eu vou repetir aqui o que eu já falei em algumas aulas. Para algumas religiões, meditação é esvaziar a mente. Para outras religiões, meditação é encher a mente com algumas verdades que a religião considera verdade. Então, por exemplo, dentro do cristianismo, meditação é o paciente encher a mente com as verdades bíblicas. Isso é meditação. Para outras, é esvaziar a mente. Então, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, você pode juntar ela à meditação. Um paciente, eu já fiz muito isso. Um paciente, por exemplo, de uma cristão evangélico, eu levar ele a meditar em verdades bíblicas, de acordo. Lembra que terapia cognitiva comportamental é mudar o pensamento? Para mudar o comportamento. Então, ajudar ele a meditar. E isso pode ajudar ele a identificar, reavaliar pensamentos funcionais relacionados à religião. Isso é uma terapia integrativa. Juntar mais de um elemento. A psicodinâmica e a expressão criativa. Quando a gente fala de psicodinâmica, é como funciona a dinâmica da mente. Do lado de dentro, que afeta do lado que influencia o que nós sentimos e o que nós fazemos. E aí nós podemos combinar técnicas psicodinâmicas, né? O que são técnicas psicodinâmicas? São métodos usados na terapia para ajudar ali o seu paciente a entender pensamentos, sentimentos, principalmente o inconsciente. Eu posso juntar a psicodinâmica com a expressão criativa. O que é a expressão criativa? É eu usar, em vez do meu paciente falar diretamente sobre as emoções dele, eu usar a arte como forma de, por exemplo, a escrita, pintura, desenho, teatro. Eu posso incluir isso. Então, isso é uma terapia, uma abordagem mais integrativa. E quem já fez análise comigo, eu trabalho nisso. Carta, por exemplo, quem trabalha com criança, questão de desenho, isso é uma abordagem integrativa. Eu uso outros elementos, não só uma abordagem. Outro exemplo é a terapia de aceitação e compromisso, né, que é a ACT, com a espiritualidade. Então, eu pego princípios da ACT e aí eu trago os significados espirituais. E aí a gente mistura espiritualidade com um processo terapêutico. Então, enquanto a gente vai lidando ali com o processo da abordagem ACT, nós vamos trabalhando a espiritualidade do paciente junto. Então, a abordagem integrativa aqui em traumas religiosos, ela olha, vai olhando ali o indivíduo como único e vai dando ali ferramentas que faz sentido, que ajudam ele no processo terapêutico. Aí usa elementos, abordagem terapêutica, o que faz sentido para o seu paciente. E isso promove cura, crescimento pessoal e ajuda ali a pessoa no seu integral. Ok? Bom, essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre espiritualidade e traumas religiosos, explorando a integração. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma conhecida que era de uma determinada comunidade religiosa e saiu e foi para outra. Ficou anos dentro servindo a religião de matriz africana e aí foi para uma comunidade. Ficou mais 10 anos. E um líder religioso, num determinado dia, diz que sentiu de orar na casa dela. Chegando lá, diz que ela estava há 10 anos se enganando e que deveria voltar para lá, porque Deus não se agradava dela. Nunca mais essa mulher foi a mesma. Isso é muito sério, gente. Tá vendo? Isso é questão da comportamento de cognitivo que entra ali por conta de crenças
de falas de líderes religiosos que contribuem. Ok? Eu vi que a Ana falou, eu quero fazer neuropsicanálise, é importante. Mistura da neuro com abordagem psicanalítica é importante, Ana. Eu sou meio suspeita a falar de psicanálise, porque eu praticamente sou apaixonado pela abordagem psicanalítica, justamente por esse convite de exploração. Não tem receita mágica, você precisa explorar o inconsciente do seu analisando junto com ele para conseguir aí rever conteúdo inconsciente. Ok, gente? Bom, sem mais perguntas, eu quero encerrar aqui a nossa aula de hoje.